Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da 29ª parte do livro Fernanda Brum e Foi Assim, escrito por Fernanda Brum. Deus providenciou a cura para o cisto hemorrágico. Voltei muito zonza de uma viagem ao Rio Grande do Sul. Assim que cheguei ao aeroporto do Rio, entrei no carro. Me joguei no banco do carona e o deitei. Estava a ponto de desmaiar. Tudo girava. Ouvi o Emerson e a Mema se perguntarem: será que ela desmaiou? Eu respondi: me levem para o hospital. Cheguei ao hospital da Barra. A desconfiança era de uma gravidez tubária. Fui revirada em um monte de exames. Descobriram um cisto que, a princípio, não era tão grande, mas o suficiente para me manter de cama pelo resto do mês. Começamos tudo de novo. A tarefa de desmarcar os shows e as programações nas igrejas era bem humilhante. Precisávamos enviar atestados médicos a todos os contratantes e igrejas. O resultado foi uma onda de comentários sobre meus ovários, meu útero e os abortos. Resolvi cumprir ainda um último compromisso antes da cirurgia e fui para Londres. Meu pai me acompanhou. Na hora do embarque, eu andava com dificuldade, mas aos poucos fui encarando a viagem. Dormia o dia todo e tentava ficar de repouso. À noite eu ministrava e atendia as pessoas assentada. Pegamos o avião de volta para o Rio. Vendo meu estado, uma moça da companhia aérea, que era crente, me deu um upgrade para a classe executiva. Vim deitada até o Brasil. Chegando aqui, repeti o exame e o cisto estava com 8 centímetros. Definitivamente não podia dar mais nenhum passo antes da cirurgia. Eu podia ter morrido no avião, pois se o cisto se rompesse, eu poderia sangrar e sangrar por 12 horas. Peguei os exames e o atestado médico e fui a uma reunião desmarcar uma turnê em estados nordestinos. Nunca imaginei que fosse tão difícil ficar sem morrer. A minha médica já tinha comentado sobre a possibilidade de retirar também a trompa e o ovário. Eu estava um farrapo. Já havia perdido 2 bebês. E ainda perderia a trompa e o ovário esquerdo? Como eu poderia engravidar de novo? Era só o que eu pensava durante a reunião, enquanto ouvia na cara o comentário de que para ganhar libras esterlinas eu tinha saúde, mas para fazer uma turnê no Nordeste eu estava doente. Minha cabeça girava e girava. Só podia ser o diabo falando aquilo. Eu achei que explodiria. Pensei, meu Deus, o mundo não funciona sem mim? Se eu morrer, essas pessoas vão ficar vivas e eu morta. Eles arrumarão outra cantora rapidinho. Preciso cuidar de mim. Mal sabiam eles da minha real situação financeira. Eu não fui à Inglaterra por dinheiro, mas por pura bravura. Então me levantei, fui ao banheiro, peguei uma toalha de rosto. Enquanto os responsáveis pela turnê discutiam minha vida, afundei o rosto na toalha e chorei alto, abafando o som dos meus urros. Voltei, joguei os exames em cima da mesa e saí da reunião. Ainda ouvi piadas do tipo: você precisa rever seu ministério, um cisto no ovário e outro nas cordas vocais? Voltei para casa como se um caminhão tivesse passado por cima de mim várias vezes. Eu estava cheia de manchas roxas pelo corpo. Quando abri a porta da sala, dei de cara com a Kátia, com C. Ela me olhou e disse: você está pior que eu. Hoje eu cuido de você, vai tomar banho. A Kátia me esperava na sala enquanto eu parecia querer entrar pelo chuveiro. Quando saí do banho e voltei para a sala, só disse o que consegui dizer. Algumas coisas como cisto, ovário, cirurgia, turnê. Ela ouviu por um tempo. E aquela noite se findou com uma decisão. Eu me amaria primeiro para depois amar o próximo. E o segundo mandamento é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Contei tudo para o Emerson e dormi sobre lágrimas. Eu só queria a minha mãe naquela hora. Engraçado, né? Eu orava e pensava nela, tamanha minha fragilidade. Logo eu, tão durona, famosa por não chorar, estava ali aprendendo a me quebrar, a chorar e a me abrigar com amigos. Me abrir com amigos. Acordei com uma dor aguda, como se uma mão estivesse torcendo meu ovário.
A cirurgia estava marcada para segunda-feira. Era madrugada de sábado. Gritei e caí na cama de novo. O Emerson ligou para a médica, me perguntou se continuava doendo. Respondi que não. Foi uma dor aguda insuportável, mas parou. Ela pediu que eu fosse ao hospital, eu concordei, mas só fui na segunda-feira para a cirurgia da retirada da trompa e do ovário. Durante o fim de semana, nós oramos e ungimos como de costume. No sábado, foi uma consagração lá na Vila da Penha, e a irmã Antonieta Rosa orou por mim com imposição de mãos. Ungiu minha barriga e profetizou que eu teria uma criança. Eu ri, assim como Sarah riu, ao ouvir a promessa sobre o Isaac. Eichla e Lislane se entreolharam e riram de fé, confirmando a palavra profética. Uma das duas disse: aproveita essa barriga sequinha e sarada, pois logo será um barrigão enorme, com sotaque carioca no R. Era essa a medicina que eu conhecia. Se tivesse que passar pelas mãos dos médicos, passaria, mas nunca sem antes receber oração com imposição de mão e unção com óleo. E assim eu fiz. Segunda-feira chegou. Fui buscar a guia de internação com a minha médica e ouvir os detalhes sobre a incisão. Insisti em repetir a ultrassonografia, ela concordou, mas me deu o pedido de exame junto com a guia de internação. Eu devia fazer ultrassom e me internar. Segui para o exame, que foi uma revelação. Não havia mais um cisto de 8 centímetros, meu ovário estava limpinho. Só o que sobrou foi a cápsula do cisto, ele havia se esvaziado. O médico que me examinou disse: seu corpo vai absorver a cápsula, mostre para sua médica, você não tem mais cisto. Mostrei o exame. Ela ficou com cara de não entendi o que aconteceu, me deu os parabéns e pegou de volta a guia de internação. Eu estava curada, glória a Deus. Um bebê chegando. Muitas pessoas oravam por mim. Eu tinha uma verdadeira torcida de intercessão por uma gravidez. Continuava em frangalhos por dentro, mas sempre atuando por fora. Então me esqueci desse sonho e distraí a mente, cuidando da alimentação e da saúde. Minha agenda, porém, não podia parar. Eu e Emerson estávamos no aeroporto do Galeão aguardando para embarcar mais uma viagem aos Estados Unidos. Como eu estava com atraso menstrual de 10 dias, fiquei desconfiada e resolvi comprar um daqueles exames de farmácia que dão resultado na hora. Fui ao toalete e fiz o exame. Antes do final do teste, chamaram meu voo. Decidi jogar o teste no lixo. Eu não sabia que daria positivo. Dentro da lixeira abandonada ficou a prova da minha gravidez, enquanto eu voava para Boston. Fiquei uma semana na América. Ministrei vários dias em uma igreja brasileira. Participei do chá de bebê da esposa do pastor que nos recebeu em casa. Ela esperava gêmeos. A festa estava animada, em meio ao frio de 14 graus negativos. Durante a festa, lembrei-me do teste deixado na lixeira do aeroporto. Resolvi sair a pé, antes que a neve definitivamente caísse e eu cismasse de comer mais um pouco de neve do corrimão da igreja. Isso mesmo, eu estava com desejo de comer neve. Algo não estava muito certo comigo. Fui até a farmácia e comprei um pacote com vários testes de gravidez. Fiz o teste dentro da igreja, o qual não foi minha surpresa. Positivo. Fiz outro, fiz 4, fiz 5, fiz todos positivos, como um leque na minha frente. No dia seguinte, as cólicas começaram. Eu já estava sentindo um pouco de dor, mas achava que era do ciclo menstrual. Porém, agora eu sabia o resultado e precisava voltar para o Brasil. Voltamos depois de vários atrasos no voo. A cólica e os enjoos me tomaram. O medo de abortar no avião também me assombrava. Em Chicago, tivemos de andar muito para outro portão de embarque. Eu arrastava os pés sentindo cólicas arrepiantes. Chegamos ao Brasil e fomos direto para uma festa surpresa. Era a véspera do meu aniversário e eu seguia me arrepiando de cólica durante a festa inteira. Não queria dar a notícia da gravidez, mas o Emerson contou a todos com alegria na hora do parabéns. Eu gelei. Não me alegrava mais com essas notícias, o medo não deixava. No dia seguinte, fui encarar a tão temida ultrassonografia. Procuramos o médico, mais bem indicado que podíamos. Ele me examinou e, de maneira bem fria, disse: não há embrião. É um ovo morto retido. Procure sua médica e vai fazer uma curetagem imediatamente. Minha cabeça começou a rodar novamente. Parecia um pesadelo sem fim. Já era a minha terceira gestação. Eu chorei desconsoladamente, sentada no meio do fio do estacionamento. Liguei para a médica, que me acalmou. Pediu para aguardar mais uma semana e repetir o exame.
Eu fui me acalmando. Ela me orientou a ficar de repouso e ligar em caso de sangramento. Voltei arrasada para casa. Liguei para alguns amigos intercessores e um deles me disse: persevera. Aquela palavra encheu meu coração. O Emerson estava com a Ishla no telefone, entrou no quarto, me olhou nos olhos e disse, decidido: nós vamos ter esse bebê, nós vamos orar. Batemos os joelhos no chão e com toda a fé oramos e pedimos ao Senhor que nos confiasse o bebê, que nós o queríamos muito e assim seguimos pelo caminho de perseverança. Era a semana de Natal. Minha médica pediu para mantê-la informada todo o tempo. Tudo o que eu sentisse deveria comunicar, principalmente sangramentos. Pois bem, na noite de Natal tive de subir as escadas do apartamento até o segundo andar. Sangrei um pouco, mas mantive em segredo. Fui ao banheiro de cima e orei sobre o meu ventre. Repreendi todo espírito de morte. Profetizei que o mesmo espírito que gerou Jesus no ventre de Maria estava sobre o meu ventre, trabalhando, curando e transformando aquela realidade. Mantive o repouso e a oração. No ano novo, subi novamente para jantar e ver os fogos da Barra da Tijuca. Sangrei, mas mantive a mesma postura de fé, orando, repreendendo e declarando milagres sobre meu ventre. Contei apenas para o Emerson, ninguém mais saberia. O mês de janeiro chegou e o dia 7 era o dia de saber o que estava acontecendo em meu ventre. Cheguei para o exame de ultrassonografia muito nervosa, tensa e muda. Debaixo do braço, eu carregava o diagnóstico anterior de ovo morto retido. Não disse nada para a médica que faria o exame, que logo me reconheceu do aborto espontâneo anterior. Ela sorriu e disse: chega de fazer anjinho, não é? Apesar de discordar teologicamente e veemente da fabricação de anjos a partir de seres humanos e compreender que anjos e humanos são seres completamente distintos, não tive forças para contestar. Apenas sorri. No meio do exame, ela falou: quer ouvir o coraçãozinho? E aumentou o som, que me pegou de surpresa. Não contive as lágrimas. Perguntei: implantação posterior? Ela respondeu: sim. Continuei: vesícula vitelina aparente? A resposta: sim. Eu, mais uma vez: bem implantado? Sem hematomas ou descolamento? Ela riu, virou o monitor e disse: olha que bebê grandão. Tem bracinhos e perninhas, está tudo bem. Eu me sentei e peguei o outro exame. E esse, doutora? Eu já tinha lido e estudado tudo que podia nos livros de embriologia. Ela olhou e pensou ser outra gravidez. Eu expliquei que era a mesma. Ela ficou surpresa. Saí de lá aliviada, mas ainda teria 7 meses pela frente. Perseverança no deserto. Voltei para casa e segui de repouso. No mês de fevereiro, Livingston veio para compor o CD a apenas um toque. Eu ficava deitada na minha cama, bem enjoada e nervosa. Mantinha um balde sempre perto para o caso de alguma emergência. O Emerson, um violão, um caderno e uma bíblia. Era tudo o que eu precisava para compor meu próximo álbum, que seria ao vivo e que nasceria 2 meses depois do meu filho. Não tive como divulgar o CD Quebrantado Coração, mas enquanto eu compunha deitada, Deus se encarregava de divulgar e distribuir pelo país toda a revelação do CD. Com 3 meses de gestação, ensaiei voltar a cantar. O nome dele é Isaac. Fui à Assembleia de Deus de Bangu e levei no bolso 2 papeizinhos com nomes escritos: Eric, forte como a águia, e Isaac, riso de Deus, alegria. Estávamos escolhendo o nome, pois já sabíamos que era um menino. Quando abri a Bíblia e disse boa noite, um profeta se levantou no meio da igreja e começou a falar: hoje eu curo essa criança no seu ventre, eu te curo. Curo suas veias e o seu útero, eu te sustento, perseveraste. E o nome dele será Isaac, assim diz o Senhor. Não temas. O profeta se assentou novamente. Eu continuei chorando e rindo. Tirei os papéis do bolso e descartei o Eric. Contei à igreja sobre os nomes do meu bolso e gritei para o Emerson, que estava na mesa do som: ouviu, amor, está decidido, é Isaac. Mais tarde, decidimos escrever o nome Isaac de forma internacional, para facilitar o futuro ministério dele. Então, registramos Isaac. Muito obrigada por acompanhar esta parte da leitura do livro Fernanda Brum, e foi assim.